Antes de continuar, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso faz toda a diferença para que histórias como essa continuem chegando até você. Tem dia que a solidão pesa tanto que você sente ela sentar do seu lado na varanda. Eu acordava todo dia às 5 da manhã, não porque precisava, mas porque o corpo já não sabia dormir depois que ele se foi. A casa parecia maior quando eu caminhava sozinha pelos cômodos. Vivia assim há 3 anos, nessa fazendinha esquecida, perto de Formosa do Rio Preto, na Bahia. Meu marido morreu de repente, infarto, enquanto consertava a cerca. Enterrei ele num sábado de sol forte. Desde então, minha rotina era sempre a mesma. Acordar com o canto do galo, que insistia em viver mesmo sem ter mais galinhas por perto. Fazer café preto bem forte, do jeito que ele gostava, e eu continuava fazendo por costume. Sentar na varanda de madeira velha, olhando a estrada de terra que cortava a propriedade. Às vezes, passava uma caminhonete levantando poeira vermelha. Às vezes, nada. O silêncio aqui era tão grande que eu ouvia meu próprio coração batendo. A casa era simples. 3 cômodos, paredes de tijolo à vista, telhado de barro que esquentava feito forno no meio do dia. Nos fundos tinha uma horta que eu cuidava mais por teimosia do que por necessidade. Tomate, alface, coentro. Coisas que uma pessoa sozinha nunca consegue comer tudo. Mas plantar me fazia sentir útil. Me fazia lembrar que ainda estava viva. O calor da Bahia aqui era seco, daquele que racha a pele e deixa os lábios machucados. O vento soprava quente, trazendo cheiro de capim queimado e terra ressecada. Quando chovia, coisa rara, a terra explodia num cheiro bom de vida voltando. Mas chuva era promessa que o céu nem sempre cumpria. Eu tinha 52 anos, mas me sentia com 80. Mãos calejadas de tanto trabalho, cabelo grisalho preso num coque frouxo, corpo cansado que reclamava de cada esforço. Nunca fui de conversa, nunca fui de amizades. Meu marido era minha companhia, e quando ele partiu, levou junto minha vontade de estar perto de gente. Mas tinha uma coisa em mim que eu não conseguia arrancar, mesmo querendo. Quando via alguém precisando, eu parava. Não era bondade, não era heroísmo. Era algo mais antigo, mais instintivo. Como se meu corpo soubesse fazer aquilo antes da minha cabeça pensar. Uma vez encontrei um cachorro velho, quase morto de fome, deitado embaixo da mangueira na entrada da fazenda. Cuidei dele por 2 meses até ele se recuperar. Quando melhorou, sumiu. Nem sei para onde foi. Outra vez, um andarilho bateu na minha porta pedindo água. Dei água, comida e deixei ele dormir no paiol. De manhã, ele tinha ido embora, mas deixou um bilhete rabiscado. Deus pague. Eu não acreditava muito em Deus naquela época, mas acreditava que a gente tem que fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Naquela manhã de quinta-feira, dia 12 de março, o céu estava limpo, azul demais, daquele jeito que dói nos olhos. Eu estava varrendo a varanda quando ouvi um barulho estranho vindo da estrada. Um gemido baixo, quase um choro, mas abafado. Parei.
Esperei. O barulho veio de novo. Larguei a vassoura e fui até o portão de madeira que dava para a estrada. O coração disparou, não de medo, mas daquela sensação de que algo ia mudar. E quando eu olhei para baixo, para o canto da cerca coberto de mato seco, vi uma mulher, deitada no chão, encostada no mourão de madeira, com a roupa suja de terra e sangue seco. Os olhos fechados, o rosto pálido demais, os lábios rachados. Respirava devagar, fraco, como se estivesse no limite. Meu primeiro pensamento foi: ela vai morrer aqui se eu não fizer nada. E meu segundo foi: porque sempre sou eu que encontro essas coisas. Mas já estava me abaixando, tocando o braço dela, sentindo a pele quente demais, febre alta. Ela gemeu, tentou abrir os olhos, mas não conseguiu. Moça, moça, você me escuta? Nada. Olhei em volta. A estrada vazia. Nenhum carro. Nenhuma alma viva. O celular que eu tinha mal pegava sinal aqui. O posto de saúde ficava a 20 quilômetros. Se eu saísse para buscar ajuda, ela podia morrer enquanto isso. Respirei fundo. Passei o braço embaixo dos ombros dela e tentei levantar. Ela era magra, mas o peso morto é sempre mais pesado. Arrastei ela até a varanda, suando, sentindo as costas reclamarem. Deitei ela no sofá velho da sala, cobri com um lençol limpo. Corri para a cozinha. Peguei água, pano molhado, tentei fazer ela beber. Ela engasgou, tossiu, mas engoliu um pouco. Limpei o rosto dela devagar. Tinha um corte na testa, já fechado, mas ainda sujo. Marcas roxas no pescoço. Arranhões nos braços. Alguém tinha machucado ela. Ou ela tinha fugido de algo muito ruim. Fiquei ali, sentada no chão ao lado do sofá, observando ela respirar. O silêncio da casa agora tinha outra presença. Não era mais só eu e meus fantasmas. Era eu e essa mulher desconhecida que o destino jogou na minha porta. E pela primeira vez em 3 anos senti algo diferente. Não era felicidade, não era medo, era responsabilidade. Alguém precisava de mim. E eu não ia deixar ela morrer sozinha. O despertar da desconhecida. Cuidar de alguém quebra o silêncio da alma de um jeito que nenhuma palavra consegue. Ela dormiu o dia inteiro. Eu fiquei ali, indo e voltando da sala para a cozinha, verificando se ainda respirava, molhando a testa dela com pano frio para baixar a febre. A tarde caiu devagar, com aquele sol alaranjado que pintava tudo de dourado antes de sumir. Os grilos começaram a cantar lá fora. O vento batia na janela de madeira, fazendo aquele rangido que já era parte da minha vida. Preparei um caldo de galinha. Tinha uma que eu criei nos fundos, gorda e velha, que já não botava ovo. Matei ela sem pensar muito. A vida aqui no interior ensina a gente a fazer o necessário sem drama. Enquanto o caldo fervia no fogão a lenha, sentei na cadeira de balanço e fiquei olhando aquela mulher. Ela devia ter uns 30 e poucos anos. Cabelo castanho embaraçado, cheio de galhos secos e terra. Rosto fino, quase bonito debaixo da sujeira e dos machucados. As mãos tinham calos, mas não eram de trabalho pesado, eram diferentes dos meus. As unhas estavam quebradas, sujas de sangue.
Ela tinha lutado contra alguma coisa. Ou alguém. Quando a noite fechou de vez, acendi o lampião a gás. A energia aqui era fraca, vivia caindo, e fui dormir no quarto. Deixei a porta aberta para ouvir qualquer barulho, mas o cansaço me levou rápido. Acordei com um grito. Pulei da cama, coração disparado, e corri para a sala. Ela estava sentada no sofá, olhos arregalados, respiração rápida, olhando em volta como bicho acuado. Quando me viu, recuou, se encolheu no canto do sofá. Calma, moça, calma, você está segura aqui. Ela não falou nada, só me olhava, desconfiada, tremendo. Fiquei parada onde estava, mãos abertas para mostrar que não ia fazer nada. Eu te encontrei na estrada, desmaiada. Te trouxe para dentro. Você estava com febre. Minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Não vou te machucar. Pode ficar tranquila. Ela continuou me encarando. Depois olhou para a própria roupa, a blusa rasgada, a calça suja de terra e sangue seco. Passou a mão pelo rosto, sentiu os machucados, e os olhos dela encheram de lágrima. Onde... onde eu tô? A voz saiu rouca, quebrada. Formosa do Rio Preto, Bahia. Minha fazenda. Ela balançou a cabeça, confusa. Eu não lembro como cheguei aqui. Você estava na estrada. Desmaiada. Dei um passo devagar na direção dela. Tem fome? Ela hesitou, mas acenou que sim. Fui até a cozinha, esquentei o caldo, coloquei num prato fundo com pão dormido que amoleci no líquido quente. Voltei devagar, ofereci para ela. Ela pegou com as mãos tremendo, mas quando o cheiro subiu, algo nela se quebrou. Comeu rápido, desesperada, como quem não via comida há dias. Engasgou, tossi, mas continuou comendo. Sentei na cadeira de balanço, esperando. Quando ela terminou, limpou a boca com as costas da mão e me olhou de novo. Obrigada. Fiquei quieta. Não era boa com palavras de consolo. Nunca fui. Como você se chama? Perguntei. Ela demorou para responder. Clarice. Eu sou Helena. Silêncio. Você lembra de alguma coisa, Clarice? De como chegou aqui, de onde você vinha? O rosto dela se fechou. Os olhos fugiram dos meus. Ela apertou o lençol entre os dedos, respirou fundo. Eu estava fugindo. De quem? Do meu marido. As palavras caíram no ar feito chumbo. Eu conhecia aquele peso. Conhecia o medo que vinha junto. Já tinha visto isso antes. Mulheres machucadas, com medo de voltar, com medo de ficar. Ele te machucou? Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Ele disse que ia me matar, que se eu saísse de casa ele me achava e acabava comigo. Mas eu não aguentava mais. A voz dela tremeu. Eu peguei um ônibus para qualquer lugar. Desci num vilarejo que nem sei o nome. Comecei a andar pela estrada. Andei, até não conseguir mais. E aí, eu não lembro de mais nada. Fiquei olhando para ela. Magra demais, machucada demais, assustada demais. E pela primeira vez em muito tempo, senti raiva. Não dela, mas de homem que bate em mulher, de gente que usa força contra quem não pode se defender. Ele sabe onde você está? Não, acho que não. Eu não contei para ninguém. Não tenho ninguém. Ela soluçou. Não tenho para onde ir.
Respirei fundo. Olhei para aquela casa vazia, para os meus dias vazios, para minha vida que era só repetição e silêncio. E sem pensar muito falei: então fica aqui. Ela ergueu os olhos, surpresa. O quê? Fica aqui até você melhorar. Até decidir o que vai fazer. Mas eu não posso. Eu não tenho como pagar. Não tenho dinheiro, não tenho nada. Não pedi dinheiro. Me levantei, peguei o prato vazio. Tenho um quarto nos fundos. Pequeno, mas serve. Amanhã você descansa. Depois a gente vê. Ela ficou me olhando como se eu fosse louca. Talvez eu fosse. Talvez a solidão tivesse me deixado mole demais, fraca demais. Mas naquele momento, olhando para ela, eu vi algo que eu conhecia bem: o desamparo. E eu não ia deixar ela sozinha. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto rachado, pensei no meu marido, no jeito que ele cuidava de mim, no jeito que ele me fazia sentir segura. E pensei que talvez, só talvez, eu pudesse fazer isso por alguém, nem que fosse só por alguns dias. Nem que fosse só para lembrar que ainda tinha humanidade em mim, raízes no chão seco. A confiança não nasce de uma hora para outra. Ela brota devagar como planta em terra rachada. Os primeiros dias foram estranhos. Clarice acordava tarde, assustada com qualquer barulho, e passava horas sentada no quarto olhando para a parede. Eu respeitava o silêncio dela. Não forçava conversa, deixava comida na mesa, batia na porta para avisar e ia cuidar das minhas coisas. Mas percebi que ela me observava. Quando eu regava a horta de manhã cedo, ela ficava na janela do quarto espiando. Quando eu consertava a cerca que o vento derrubou, sentia o olhar dela nas minhas costas. Não era desconfiança, era curiosidade. Como se ela tivesse esquecido que vida podia ser simples assim. Trabalho, silêncio, rotina. No terceiro dia, ela apareceu na cozinha enquanto eu preparava o almoço. Posso ajudar? Olhei para ela, surpresa. Ainda estava magra, os machucados começando a amarelar, mas tinha cor no rosto de novo. Sabe descascar batata? Ela pegou a faca e começou devagar, meio travada no começo, mas foi pegando o jeito. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio. Só o barulho da faca na tábua, a água fervendo no fogão, o vento batendo na janela. Quando terminamos, ela olhou para mim. Faz tempo que eu não faço isso. O quê? Cozinhar sem medo, sem ter que agradar ninguém, sem ouvir que tá errado. Aquilo me apertou o peito. Não respondi, só coloquei o feijão no fogo e fui arrumar a mesa. A partir daquele dia, Clarice começou a sair mais do quarto. Ajudava na cozinha, varria a casa, cuidava das galinhas que eu comprei para repor a que matei. Não falava muito, mas, quando falava, era sempre sobre coisas pequenas. O gosto do café, o barulho dos pássaros, o cheiro da terra molhada quando chovia. Ela nunca falava do passado, e eu nunca perguntava. Mas uma noite, depois do jantar, enquanto lavávamos a louça juntas, ela quebrou o silêncio. Helena, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você me ajudou? Parei de esfregar o prato. Fiquei olhando para a espuma na minha mão. Não sei. Era verdade. Sempre fui assim. Quando vejo alguém precisando, eu paro. Não consigo passar direto.
Mesmo não me conhecendo? Mesmo não conhecendo. Ela ficou quieta por um tempo. Depois falou baixinho. Eu nunca conheci ninguém assim. Não sabia o que responder. Continuei lavando a louça. Mas naquela noite, antes de dormir, percebi uma coisa. A casa não parecia mais tão vazia. Tinha som de alguém respirando no quarto ao lado. Tinha presença. E isso, de um jeito estranho, me acalmava. A tempestade chegou na madrugada de sexta. Acordei com o barulho do trovão rachando o céu. A chuva batia no telhado feito pedrada, violenta, furiosa. O vento sacudia as janelas, ameaçando arrancar tudo. Levantei rápido, acendi o lampião. A energia já tinha caído e fui verificar se estava tudo bem. Encontrei Clarice na sala, encolhida no sofá, tremendo. Não era de frio, era medo. Você tá bem? Ela balançou a cabeça, mas não convenceu nem ela mesma. Eu tenho medo de tempestade. Sentei do lado dela. Lá fora, o vento urrava. A chuva martelava o telhado. Um galho bateu na janela e Clarice deu um pulo. Respira! Segurei a mão dela. É só chuva. Vai passar. Mas não passou rápido. A tempestade durou a noite toda. O riacho que passava nos fundos da propriedade começou a subir. De manhã, quando a chuva deu uma trégua, saí para verificar os estragos. A cerca estava no chão, a horta destruída. E pior, a estrada que ligava a fazenda ao vilarejo tinha virado um rio de lama. Ninguém entrava, ninguém saía. Estávamos isoladas. Voltei para casa encharcada, tirei as botas na varanda. Clarice estava na cozinha, preparando café. A estrada está intransitável. Vai demorar uns dias até alguém conseguir passar. Ela parou, a xícara na mão, e me olhou com medo. E se... E se ele descobrir onde eu tô? Ninguém sabe que você está aqui, Clarice. E mesmo que soubesse, não tem como chegar agora. Ela não pareceu convencida. Passou o resto do dia inquieta, olhando pela janela, sobressaltada com qualquer barulho. Eu tentava acalmá-la, mas sabia que medo não se controla com lógica. À noite, enquanto jantávamos em silêncio, ela finalmente desabou. Ele me batia todo dia. A voz saiu trêmula. No começo era só grito, depois empurrão, depois soco. Eu pensava que ia mudar, que se eu fosse melhor esposa, ele ia parar. Mas só piorou. Fiquei quieta. Deixei ela falar. Ele dizia que eu não prestava para nada, que ninguém ia me querer, que se eu saísse, ia morrer sozinha. Ela limpou as lágrimas. E eu acreditei. Acreditei por tanto tempo que quase esqueci que podia ser diferente. Mas você saiu, eu disse. Saí porque não tinha mais escolha. Era sair ou morrer. Levantei, fui até ela e, sem pensar muito, abracei. Clarice desmoronou nos meus braços, soluçando alto, o corpo todo tremendo. Segurei ela firme, sentindo aquela dor que eu conhecia bem. A dor de perder alguém, a dor de estar sozinha, a dor de não saber se vai conseguir seguir em frente. Você é mais forte do que pensa, sussurrei. Sobreviveu. Tá aqui. Tá viva. Ela continuou chorando até não ter mais lágrima. E quando finalmente se acalmou, olhou para mim com olhos vermelhos e disse: Obrigada por não me deixar sozinha.
Naquela noite, deitada na cama, escutando a chuva bater no telhado, percebi que algo em mim também estava mudando. Eu não era mais só a viúva solitária, esperando os dias passarem. Eu era alguém que importava para outra pessoa. Isso, depois de tanto tempo, fazia diferença. Quando o passado bate a porta, tem ferida que a gente pensa que cicatrizou, até o dia que alguém encosta nela de novo. A chuva parou no quarto dia, mas deixou tudo transformado. A estrada virou um lamaçal vermelho, intransitável. O riacho transbordou e levou metade da cerca dos fundos. A horta era só lama e plantas arrancadas. Clarice e eu passamos a manhã tentando salvar o que dava: cenouras quebradas, pés de alface afogados. Conseguimos resgatar alguns tomates e um pé de couve que resistiu. Trabalhamos em silêncio, lado a lado, suadas, sujas de barro até os joelhos. E no meio daquele trabalho, percebi que Clarice não tremia mais. Não olhava para trás o tempo todo. Tinha algo diferente nela. Uma firmeza que não estava lá antes. Quando paramos para descansar debaixo da mangueira, ela olhou para o céu limpo e falou: "Faz 15 dias que eu estou aqui." Faz. Eu devia ir embora. Não posso ficar aproveitando da sua bondade para sempre. Olhei para ela. O rosto ainda tinha marcas, mas não eram mais roxas, amareladas, quase sumindo. O corpo estava menos magro, os olhos menos assustados. "Você tem para onde ir?" Ela baixou a cabeça. "Não. Então não é aproveitar. É ficar até ter." Clarice ficou quieta, mexendo nos dedos sujos de terra. Depois suspirou fundo. "Eu não sei fazer nada, Helena. Não tenho profissão. Não terminei os estudos. Passei a vida inteira dependendo dele." "Como é que eu vou recomeçar?" "Do mesmo jeito que eu recomecei quando meu marido morreu. Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Um dia de cada vez, fazendo o que precisa ser feito." Ela me olhou, surpresa. Era a primeira vez que eu falava do meu marido. Você, você era muito apegada a ele?" Respirei fundo. Não gostava de falar disso, mas senti que ela precisava ouvir. Era. A gente se casou nova. Ele era bom, trabalhador, me tratava bem. Quando ele morreu, eu pensei que ia morrer junto. Passei meses sem sair da cama, sem comer direito, sem querer nada. E que te tirou disso? A fome. Dei uma risada amarga. Chega uma hora que ou você levanta para comer ou morre mesmo. Aí eu levantei. E continuei levantando todo dia. E aqui estou. Clarice ficou me olhando com uma mistura de tristeza e admiração. "Você é forte, Helena." "Não sou forte. Sou teimosa. Tem diferença." Ela sorriu. O primeiro sorriso de verdade que eu via nela. E aquilo me aqueceu por dentro de um jeito estranho. Mas a paz durou pouco. Foi numa tarde de sábado. Eu estava no quintal estendendo roupa quando ouvi o barulho de um motor. Virei e vi uma caminhonete velha subindo a estrada de lama, derrapando, forçando passagem. Meu estômago apertou, ninguém vinha aqui. Clarice estava dentro de casa. Larguei o varal e corri para a varanda. A caminhonete parou em frente ao portão. Um homem desceu, alto, forte, com barba por fazer e olhar duro.
Ele olhou para casa, depois para mim. Tarde, disse ele a voz grossa. Tarde, respondi sem sair do lugar. Tô procurando uma mulher. Cabelo castanho, magra, uns 30 e poucos anos. Passou por aqui? Meu coração disparou, mas mantive o rosto firme. Não vi ninguém, ele estreitou os olhos. Tem certeza? Ela fugiu de casa faz umas 2 semanas. Deve estar perdida por aí, doente, confusa. Já falei, não vi ninguém. Ele deu um passo para frente. Eu não recuei. Olha, dona. Eu não quero problema. Só quero minha esposa de volta. Ela não está bem da cabeça. Precisa de ajuda. Se ela passou por aqui, eu não vi. Minha voz saiu gelada. E minha propriedade é privada. Então, acho melhor o senhor ir embora. Ele ficou me encarando. Senti o peso da violência naquele olhar. O tipo de homem que resolve tudo no grito, no soco, na força. O tipo de homem que eu odiava. A senhora está mentindo. Tô pedindo para o senhor sair. Educadamente. Ele deu mais um passo. Eu não me mexi. Então, lá de dentro da casa, ouvi um barulho. Uma porta batendo. Ele ouviu também. Virou a cabeça. Ela está aí dentro. Não tem ninguém aqui além de mim, mas ele já estava se movendo em direção à varanda. Bloqueei a passagem. Sai da frente, velha! Não. Ele me empurrou. Não forte, mas o suficiente para me desequilibrar. Caí de lado. Bati o ombro na parede. A dor subiu, mas levantei rápido. Ele já estava entrando. Clarice! Gritou ele. Eu sei que você tá aí. Sai já, antes que eu arrebente tudo. Entrei atrás dele. Encontrei Clarice no corredor, pálida, tremendo, encostada na parede. Ele caminhou em direção a ela. Vambora. Agora. Não. A voz dela saiu fraca, mas firme. Como é que é? Eu não vou. Ele avançou. Agarrou o braço dela. Clarice gritou. E antes que eu pensasse, peguei o cabo de vassoura que estava encostado na parede e bati nas costas dele com tudo que eu tinha. Ele soltou Clarice, virou para mim com os olhos cheios de fúria. Sai daqui! Gritei. Sai antes que eu chame a polícia. Ele deu uma risada seca. Polícia? Aqui? Essa estrada nem passa carro, velha. Ninguém vai te ajudar. Era verdade. E ele sabia. Mas Clarice se levantou. Passou na minha frente. Olhou para ele com um olhar que eu nunca tinha visto. Eu não vou voltar. Nunca mais. Pode me bater, pode me matar, mas eu não volto. Ele ficou parado, surpreso. Como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de ficar tanto tempo. E então, algo nele se quebrou. Ele avançou, ergueu a mão. Eu me coloquei na frente de Clarice. Ele hesitou. E naquele segundo, vi medo nos olhos dele. Não medo de mim, medo de ser descoberto. Medo das consequências. Vou voltar, disse ele, baixando a mão. E quando eu voltar, vocês duas vão se arrepender. Saiu pisando duro, bateu a porta da caminhonete e a arrancou levantando poeira e lama. Quando o barulho do motor sumiu, minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão, tremendo. Clarice se ajoelhou do meu lado. Helena, Helena, você tá bem? Tô, mas não estava. Ela me abraçou. E ficamos ali, as duas,
sentadas no chão daquela casa velha, sabendo que a guerra ainda não tinha acabado. Mas também sabendo que não estávamos mais sozinhas para enfrentar o recomeço que ninguém vê chegar. A vida ensina que coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo tremendo. Naquela noite, nenhuma de nós dormiu direito. Eu travei todas as portas, empurrei o armário velho contra a porta da frente, deixei a enxada do lado da cama. Clarice ficou no quarto ao lado do meu, a porta entreaberta. Qualquer barulho lá fora, o vento, um galho caindo, o latido de cachorro longe, e nós duas pulávamos assustadas. Mas ele não voltou. Quando o sol nasceu, saí devagar para a varanda. A estrada continuava vazia. Só o vento quente soprando, levantando poeira vermelha, trazendo cheiro de mato seco. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que ainda batia acelerado. Clarice apareceu ao meu lado, os olhos inchados de tanto chorar durante a noite. Helena, eu vou embora. Não posso colocar você em risco. Virei para ela, brava. E vai para onde? Voltar para ele? Morrer na estrada sozinha? Não sei, mas você já fez demais por mim. Se ele voltar e te machucar por minha causa, eu nunca vou me perdoar. Ninguém vai me machucar. Minha voz saiu firme, mesmo eu não me sentindo firme por dentro. E você não vai a lugar nenhum até a gente ter um plano. Ela ia protestar, mas eu levantei a mão. Escuta, amanhã a estrada deve estar melhor. Vou até o vilarejo. Vou na delegacia. Vou fazer um boletim de ocorrência. Vou contar o que aconteceu. E você vai junto. Vai contar tudo. As agressões, as ameaças, tudo. Mas, mas delegacia aqui não funciona direito. Todo mundo sabe. Eles não fazem nada. Então a gente faz barulho até alguém ouvir. Olhei firme nos olhos dela. Você não pode passar o resto da vida fugindo, Clarice. Uma hora você tem que virar e enfrentar. Ela ficou quieta, os olhos marejados. Depois assentiu, devagar. Tá bom. No dia seguinte, acordamos cedo. Arrumei a casa, vesti minha roupa menos surrada, ajudei Clarice a lavar o rosto e prender o cabelo. Pegamos a estrada de barro, que já estava mais firme, e caminhamos quase uma hora até o ponto onde às vezes passava um ônibus velho para a cidade. Esperamos debaixo do sol quente. Quando o ônibus finalmente apareceu, subimos e sentamos lá no fundo. Clarice apertava minha mão o tempo todo. Eu deixei, porque eu também estava com medo. A delegacia era um prédio velho, sujo, com ventilador quebrado e cheiro de mofo. O delegado era um homem cansado, de meia idade, que nos ouviu com pouco interesse. Mas quando Clarice mostrou as marcas que ainda estavam no corpo, quando contou cada detalhe das agressões, ele parou de mexer no celular e prestou atenção. Isso é grave, disse ele finalmente. Vou abrir um boletim. E vou pedir uma medida protetiva para a senhora. Mas vai demorar. Quanto tempo? Perguntei. Uns dias. Talvez uma semana. E se ele voltar antes? Ele suspirou.
Tenta não ficar sozinha, e se ele aparecer, liga pra gente. Saímos de lá com um papel na mão e pouca esperança. Mas pelo menos agora tinha registro. Tinha prova. Tinha algo que podíamos usar se precisasse. No caminho de volta, paramos num mercadinho. Comprei arroz, feijão, óleo, sal. Clarice ficou olhando as prateleiras quieta. Quando chegamos no caixa, ela puxou meu braço. Helena. Será que tem emprego aqui? Olhei para ela surpresa. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Não posso ficar dependendo de você para sempre. Perguntei para o dono do mercado, seu Claudinho, um senhor de uns 60 anos que conhecia todo mundo. Ele coçou a barba. Tem a dona Irene, que estava precisando de alguém para ajudar na pensão dela. Nada muito não. Limpeza, cozinha, mas paga. Clarice se animou. Eu sei fazer isso. Fomos até lá naquele mesmo dia. Dona Irene era uma mulher gorda, simpática, que comandava uma pensãozinha simples onde ficavam caminhoneiros de passagem. Conversou com Clarice. Perguntou se ela sabia cozinhar feijão tropeiro, frango com quiabo, angu. Clarice disse que sim. Dona Irene contratou na hora. Começa segunda, 6 da manhã. Voltamos para casa andando pela estrada, o sol já se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Clarice estava diferente, mais leve, quase feliz. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por me fazer acreditar que eu consigo. Não respondi, só continuei caminhando. As semanas seguintes foram diferentes. Clarice acordava cedo, ia trabalhar na pensão, voltava cansada, mas sorrindo. Trazia histórias dos caminhoneiros, das conversas com Dona Irene, dos pratos que tinha aprendido a fazer. À noite, jantávamos juntas, lavávamos a louça conversando sobre o dia. A casa, que antes era só silêncio e vazio, agora tinha vida. Eu mesma mudei. Voltei a cuidar da horta com mais vontade. Consertei a cerca dos fundos, pintei a varanda, pequenas coisas que antes não faziam sentido, mas agora pareciam importantes. E ele não voltou. Talvez tivesse desistido, talvez tivesse medo da polícia. Não sabíamos, mas paramos de olhar para a estrada o tempo todo com medo. Num domingo de tarde, Clarice chegou com uma notícia. Dona Irene ofereceu um quarto para mim, na pensão. Ela disse que eu posso morar lá e trabalhar. Seria mais fácil. Meu peito apertou, mas eu sabia que aquele dia ia chegar. É bom para você, eu disse, forçando um sorriso. Mas eu não quero te deixar sozinha. Eu sempre fui sozinha, Clarice, antes de você chegar e depois que você sair. Ela ficou quieta. Depois sentou do meu lado na varanda. Você salvou minha vida, Helena. E não foi só porque me tirou da estrada. Foi porque me mostrou que dá para viver de outro jeito. Que dá para recomeçar. Que dá para ser forte mesmo estando quebrada. Segurei a mão dela. Você que é forte, eu só te emprestei um chão firme para você se levantar. Ela chorou. Eu também chorei, mas escondi, porque não queria que ela sentisse culpa. Clarice se mudou numa quarta-feira. Levou as roupas que eu dei, alguns livros velhos que tinha aqui e a força que ela mesma construiu. Me abraçou forte antes de ir. Vou te visitar todo domingo. Não precisa, mas eu quero. E cumpriu.
Todo domingo ela aparecia, sempre trazendo algo, um bolo, uma fruta, uma história nova. A gente sentava na varanda, tomava café, conversava sobre a semana. E aos poucos, a solidão que eu carregava há 3 anos foi ficando mais leve. Porque eu aprendi que cuidar de alguém também cura a gente. Que abrir a porta para quem precisa também abre portas dentro da gente. Que a vida, mesmo machucada, ainda pode florescer de novo. Naquele domingo de sol forte, enquanto Clarice ria contando uma história da pensão, olhei para o céu imenso do sertão e pensei no meu marido. E pela primeira vez, senti que ele ficaria orgulhoso. Porque eu não tinha deixado a dor me matar. Eu tinha deixado ela me ensinar. E no fim, a mulher que só ouvia silêncio aprendeu que às vezes o barulho mais bonito do mundo é o som de alguém recomeçando. O relógio marcava 5h15 da manhã quando abri os olhos. Não precisava de despertador há anos. Meu corpo já sabia a hora certa de acordar, como se tivesse um sino interno que tocava sempre no mesmo horário. Fiquei deitada por alguns segundos, ouvindo os sons da casa. O vento batendo de leve na janela do quarto. O rangido da madeira velha se acomodando com o frio da madrugada. E lá do outro cômodo, o som suave de alguém respirando. Não era mais só eu naquela casa. Levantei devagar, vestindo o roupão surrado que ganhei de Clarice no Natal passado. Caminhei descalça até a cozinha, acendi a luz, agora a energia funcionava direito, depois que fizeram a reforma na rede elétrica do vilarejo, e coloquei a chaleira no fogo. Enquanto a água esquentava, olhei pela janela. Lá fora, o céu ainda estava escuro, mas já começava a clarear nas beiradas. As estrelas iam sumindo uma a uma. A fazenda estava diferente do que era 5 anos atrás. A horta agora ocupava um espaço 3 vezes maior, com canteiros organizados, uma pequena estufa improvisada que Clarice construiu com canos de PVC e lona, e até uma composteira nos fundos. As galinhas, que antes eram só 3, agora eram 15, gordas e barulhentas, vivendo num galinheiro novo que um vizinho ajudou a construir. A cerca estava toda pintada, a varanda reformada. E na entrada da propriedade tinha uma placa de madeira que Jéssica fez na escola, com letras tortas, mas cheias de carinho. Lar das Três Marias. Sorri lembrando do dia que ela trouxe aquilo para casa. Clarice chorou. Eu fingi que tinha cisco no olho. O apito da chaleira me trouxe de volta. Preparei o café bem forte, do jeito que eu gostava, e sentei à mesa da cozinha. A mesa também era nova, ou melhor, reformada. Clarice tinha lixado a madeira velha, envernizado, deixado brilhando. Agora cabiam 4 pessoas confortavelmente. E às vezes, nos fins de semana, a gente precisava de todas as cadeiras. Estava terminando minha primeira xícara quando ouvi passos leves no corredor. Jéssica apareceu na porta, ainda de pijama, esfregando os olhos. Agora estava com 13 anos, quase 14. Tinha crescido tanto que suas calças viviam ficando curtas. O cabelo castanho estava desarrumado, caindo sobre os ombros.
Ela tinha o rosto sonolento de quem ainda queria estar na cama. Bom dia, tia Helena. Bom dia, filha. Acordou cedo hoje. Tenho prova de matemática, estava nervosa. Levantei, peguei outra xícara, preparei leite com chocolate do jeito que ela gostava, bem doce, com canela por cima. Estudou? Estudei com a tia Clarice ontem à noite. Ela é boa em matemática. É, eu sou péssima. Jéssica sorriu e se sentou à mesa. Ficamos ali em silêncio confortável, bebendo nossas bebidas quentes, ouvindo o dia acordar lá fora. Os pássaros começaram a cantar. As galinhas a cacarejar. O galo, que Jéssica insistiu em chamar de Napoleão, deu seu primeiro canto. Tia Helena? Você acha que a mamãe pensa em mim às vezes? Meu peito apertou. Essa pergunta vinha de tempos em tempos. Menos do que antes, mas ainda vinha. Acho que sim, filha. Acho que ela pensa. Só não sabe como voltar. Ou não quer. Olhei para ela. Aqueles olhos grandes, ainda com um resto de tristeza antiga, mas muito mais firmes do que quando chegou aqui com 8 anos, magrinha e assustada. Pode ser. Não ia mentir para ela. Nunca menti. Mas o que importa é que você tá aqui. E tá bem. E tem gente que te ama. Eu sei. Ela mexeu na caneca. Mas às vezes dói, sabe? Não saber. Sei. Dor assim não passa. A gente só aprende a carregar melhor. Ela assentiu. E mudou de assunto, como sempre fazia quando a tristeza ameaçava ficar grande demais. A tia Clarice disse que hoje chega a moça nova. Chega. Ela vai ficar quanto tempo? Não sei. O tempo que precisar. Jéssica ficou quieta, pensativa. Igual eu fiquei, igual você ficou. E se ela não gostar daqui? Aí ela vai embora quando estiver pronta. Levantei, lavei minha xícara. A gente não prende ninguém, Jéssica. A gente só oferece chão firme para a pessoa se apoiar. Ela sorriu. Aquele sorriso que me derretia por dentro. Você é sábia, tia Helena. Sou velha, tem diferença, rimos juntas. A casa que acolhe Clarice chegou perto das 8 da manhã, dirigindo o Gol vermelho que agora tinha mais remendos do que pintura original, mas que ela amava como se fosse um carro de luxo. Desceu com 2 sacolas de compras. Tinha passado no mercado antes de vir. E com aquela energia que eu nunca entendia de onde vinha tão cedo. Bom dia, família! Gritou da varanda. Jéssica correu para abraçá-la. Elas se apertaram forte, daquele jeito que eu ainda estava aprendendo a fazer sem me sentir desajeitada. Afeto nunca foi meu forte, mas com elas estava ficando mais fácil. Trouxe pão francês quentinho, disse Clarice, entrando na cozinha, e mortadela boa para Jéssica fazer sanduíche para o lanche da escola. Você é a melhor, tia! Jéssica pegou o pão e começou a montar o sanduíche na hora. Clarice sentou à mesa comigo, serviu café para si mesma e suspirou. E que noite? O que houve? A dona da pensão ao lado da nossa resolveu vender. Tá todo mundo comentando. Dizem que vai virar bar. Bar? Naquele lugar? Pois é. Ela tomou um gole.
Dona Irene está preocupada. Diz que vai espantar os hóspedes. Fiquei pensando. Dona Irene estava velha, cansada. A pensão dela era simples, mas honesta. Um bar barulhento do lado ia ser ruim mesmo. E a moça? Perguntei, mudando de assunto. Que horas chega? Deve estar chegando agora. O ônibus de Barreiras passa às 9h30. Pedi para o seu Claudinho do mercado ficar de olho e avisar quando ela descer. Jéssica olhou para nós, curiosa. Como ela é? Não sei direito, respondeu Clarice. Só sei o que a assistente social me contou. Tem 26 anos, saiu de um relacionamento abusivo, não tem família, estava morando num abrigo em Salvador, mas o abrigo está lotado. A assistente me ligou perguntando se a gente podia receber ela por um tempo. E você disse que sim, completei. Disse. Clarice me olhou. Tá brava? Não, só preocupada. A casa tá ficando pequena. Eu sei, mas é só até ela se organizar, arrumar emprego, juntar um dinheiro. Alguns meses, talvez. Eu sabia como era. Alguns meses podiam virar anos. Igual aconteceu com Clarice. Igual aconteceu com Jéssica, mas eu também sabia que não conseguia dizer não. Não pra gente que precisava. Tá bom, mas ela fica no quarto pequeno e a gente precisa deixar as regras claras desde o início. Claro. Clarice sorriu. Você deixa as regras claras. Você é melhor nisso. Era verdade. Eu era a durona. Clarice era o coração mole. Jéssica era a ponte entre nós duas. E de alguma forma estranha, aquilo funcionava. O celular de Clarice tocou. Ela atendeu, trocou algumas palavras, desligou. Chegou. Seu Claudinho disse que ela está esperando na frente do mercado. Levantei. Vou buscar. Quer que eu vá com você? Não. Fica aqui com Jéssica. Prepara o quarto. Troca a roupa de cama. Põe uma toalha limpa. Tá bom, chefe. Clarice piscou. Peguei a chave da caminhonete velha que tinha comprado no ano passado. Uma F1000 branca, ano 1995, que consumia gasolina feito monstro, mas aguentava qualquer estrada. E saí. A chegada de Marcela. O vilarejo estava acordando devagar. Algumas lojas abrindo, crianças indo para a escola, cachorros deitados na sombra. Estacionei em frente ao mercado do seu Claudinho e desci. Ela estava sentada num banquinho de madeira na calçada. Uma mala pequena ao lado, uma mochila surrada nas costas, cabelo preto curto, mal cortado, como se ela mesma tivesse cortado sem espelho. Rosto magro, olhos fundos, pele pálida. Roupas limpas, mas velhas. Calça jeans desbotada. Blusa de algodão azul clara. Tênis furado na ponta. Quando me viu, levantou. Helena? Sou eu. Você é Marcela? Sou. Nos olhamos por um momento. Ela parecia cansada, não só fisicamente. Era um cansaço de alma. Eu conhecia bem. Vem, vamos para casa. Peguei a mala dela, estava leve demais, quase vazia, e coloquei na caçamba da caminhonete. Ela subiu do lado do carona em silêncio. Dirigi pela estrada de terra, levantando poeira vermelha, passando por fazendas vizinhas, por terrenos vazios, por árvores secas. É longe? Ela perguntou baixinho. Uns 15 minutos. Silêncio. Obrigada por me receber. Não precisa agradecer ainda. Espera conhecer a casa e ver se aguenta a gente. Ela esboçou um sorriso fraco.
Quando chegamos, Clarice e Jéssica estavam na varanda esperando. Marcela desceu da caminhonete devagar, olhando em volta. A casa simples, o terreno grande, as galinhas ciscando, o céu imenso. Marcela, essa é Clarice e essa é Jéssica. Oi, disse Marcela sem jeito. Oi, Jéssica foi logo falando. Seu quarto é do lado do meu. É pequeno, mas tem janela. Clarice deu uma cotovelada leve em Jéssica. Deixa ela respirar, menina. Levamos Marcela para dentro. Mostramos a casa. A sala pequena com o sofá velho, mas confortável, a cozinha com o fogão a lenha e o fogão a gás, o banheiro reformado, os quartos. O dela tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira, uma mesinha de cabeceira e uma janela que dava para o quintal dos fundos. É simples, eu disse, mas é limpo. Tá ótimo. Marcela sentou na cama. Tá perfeito. Deixamos ela se arrumar. Voltamos para a cozinha. Clarice começou a preparar o almoço. Jéssica foi para a escola. Eu fiquei na varanda, olhando a estrada vazia, pensando. Mais uma mulher quebrada batendo na nossa porta. E eu, que jurava que ia viver sozinha até morrer, agora tinha uma casa cheia. A vida era mesmo estranha. Adaptações e silêncios. Os primeiros dias com Marcela foram difíceis. Ela mal falava. Ficava trancada no quarto a maior parte do tempo. Só saía para comer. E comia pouco, como quem tinha medo de incomodar. À noite, eu ouvia ela chorando baixinho. Mas quando batia na porta para perguntar se estava tudo bem, ela dizia que sim. Clarice tentava puxar conversa. Jéssica tentava incluir ela nas coisas. Mas Marcela se fechava, como um bicho ferido que não confia em ninguém. Eu entendia. Tinha visto isso em Clarice também. Tempo. Era só questão de tempo. Uma semana depois, numa manhã de sábado, encontrei Marcela sentada na varanda antes do sol nascer. Sentei do lado dela em silêncio. Ficamos ali, vendo o céu clarear. Não consigo dormir direito, ela disse, finalmente. Pesadelo? Sim. Sobre ele? Ela assentiu. Vai melhorar. Demora, mas melhora. Como você sabe? Porque já vi isso antes. Olhei para ela. Clarice era igual você quando chegou aqui. Não dormia, não comia, não confiava em ninguém. Levou meses para ela começar a se soltar. E agora ela tá bem? Tá. Tem trabalho, tem amigos, tem vida. E você também vai ter. Marcela ficou quieta. Depois perguntou, por que vocês fazem isso? O quê? Acolher gente, sem pedir nada em troca. Pensei na resposta. Porque alguém me acolheu quando eu precisei, não do jeito que vocês precisam, mas acolheu. E isso fez diferença. Então, eu faço o mesmo. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa melhorar. Só isso. Naquela tarde, Marcela ajudou Clarice a preparar o almoço. Descascou batata, temperou a carne, arrumou a mesa. Pequenas coisas, mas importantes. À noite jantamos todas juntas. Jéssica contou sobre a escola, Clarice sobre a pensão, eu sobre o vizinho que queria comprar 3 galinhas e Marcela, pela primeira vez, sorriu de verdade. Era um começo. O trabalho que cura 2 semanas depois, Marcela começou a se movimentar mais. Acordava cedo, ajudava na horta,
cuidava das galinhas, limpava a casa sem ninguém pedir. Clarice comentou que ela tinha jeito para cozinhar. Fazia um feijão temperado que era uma delícia. Um dia, enquanto estávamos colhendo tomate, ela perguntou: será que Dona Irene precisa de ajuda na pensão? Olhei para ela surpresa. Você quer trabalhar? Quero. Não aguento mais ficar parada. Me sinto inútil. Você não é inútil, mas quero trabalhar. Quero ganhar meu dinheiro. Quero ter minha vida de volta. Falei com Clarice. Clarice falou com Dona Irene. E no fim da semana, Marcela estava trabalhando na pensão. Limpeza, cozinha, arrumação de quartos, trabalho duro, mas ela não reclamava. Voltava para casa cansada, mas diferente, mais firme, mais presente. Um mês depois, ela recebeu o primeiro pagamento, comprou roupas novas, trouxe um bolo de chocolate para casa. E quando Jéssica elogiou o bolo, Marcela chorou de alegria. Faz anos que ninguém elogia nada que eu faço, ela disse entre lágrimas. Clarice abraçou ela, Jéssica também. E eu, que nunca fui de abraço, fiquei ali perto, só observando. Mas sentindo que aquilo também era meu. Aquela família estranha que eu construí sem querer. A tempestade que voltou. 3 meses depois da chegada de Marcela, ele apareceu. Era uma tarde de domingo. Estávamos todas na varanda, descansando depois do almoço. Jéssica brincava com um gatinho que tinha aparecido na fazenda e decidido ficar. Clarice lia um livro. Marcela tricotava um cachecol. Eu estava na cadeira de balanço, quase dormindo. Aí ouvi o barulho do motor. Abri os olhos. Uma moto velha subindo a estrada, um homem em cima, alto, forte, com cara de quem não vinha para nada bom. Meu estômago embrulhou. Marcela viu também e ficou branca. É ele, sussurrou. Clarice se levantou rápido. Jéssica, entra para dentro. Agora. Mas tia, agora. Jéssica obedeceu, levando o gatinho. Clarice ficou do meu lado, Marcela tremendo atrás de nós. O homem parou a moto na frente do portão. Desceu. Olhou para casa. Depois para a gente. Tarde, disse ele com voz grossa. Tarde, respondi sem me mover. Tô procurando minha esposa. Marcela, sei que ela tá aqui. Não tem nenhuma Marcela aqui. Menti. Ele sorriu. Mas não era um sorriso bonito. Era perigoso. Ah, é? Então por que tem uma testemunha que viu ela trabalhando na pensão da cidade e a dona da pensão disse que ela mora aqui? Maldita Dona Irene, devia ter avisado. Mesmo que tivesse, ela não quer falar com você. Não tô pedindo para você, velha, tô pedindo para ela. Marcela saiu de trás de mim. Estava tremendo, mas de pé. Eu não vou voltar, Rodrigo. Ah, não vai? Ele deu um passo à frente. Você é minha mulher. Vai voltar sim. Não sou mais sua mulher e não vou. Ele avançou mais. Eu me coloquei na frente. Chega, você não vai encostar nela. Sai da frente antes que eu te faça sair. Tenta. Minha voz saiu fria. Mas aviso que a polícia já foi chamada. Era mentira. Mas ele não sabia. Ele parou, olhou em volta. Depois para Marcela. Você vai se arrepender disso. Todas vocês vão. Já nos ameaçaram antes, disse Clarice.
Não funcionou. Ele ficou ali por mais um segundo, depois cuspiu no chão, voltou para a moto e arrancou levantando poeira. Quando o barulho sumiu, Marcela desabou no chão, chorando. Clarice e eu nos ajoelhamos do lado dela. Ele vai voltar, soluçou Marcela. Ele não desiste. Então a gente não desiste também. Eu disse, firme. E naquele momento, soube que a luta ainda não tinha acabado. A comunidade que se une. No dia seguinte, fomos à delegacia. Dessa vez, o delegado levou a sério. Tinha testemunhas. Dona Irene, seu Claudinho, outros moradores que viram a cena. Abriram inquérito. Pediram medida protetiva. Mas o processo era lento. Enquanto esperávamos, algo inesperado aconteceu. O vilarejo inteiro se mobilizou. Seu Claudinho começou a espalhar que se alguém visse o tal Rodrigo por perto, era para avisar imediatamente. O dono do posto de gasolina disse que não ia vender combustível para ele. Dona Irene fechou a pensão para ele. Se aparecesse, não tinha quarto. E nossos vizinhos, que antes mal falavam com a gente, começaram a aparecer. Seu Antônio, o fazendeiro da propriedade ao lado, ofereceu ajuda. Disse que se precisássemos de alguma coisa, era só chamar. Dona Maria, que tinha uma venda pequena na estrada, trouxe mantimentos. Disse que era presente, não aceitou dinheiro. Pela primeira vez, percebi que não estávamos sozinhas. Aquela casa estranha, cheia de mulheres quebradas, tentando se reconstruir, tinha virado símbolo de resistência, e o vilarejo, do jeito dele, simples e silencioso, estava do nosso lado. O projeto que nasceu. Foi Jéssica quem deu a ideia. Estávamos jantando quando ela disse: Tia Helena, por que a gente não transforma isso aqui numa coisa oficial? Como assim, filha? Tipo, um lugar de acolhimento para mulheres que precisam. Igual vocês fizeram comigo, igual fizeram com a tia Marcela. Clarice parou de comer. Jéssica, isso dá trabalho, dá responsabilidade. Mas a gente já faz isso, só que sem ser oficial. Ela olhou para mim. Se fosse oficial, podia receber ajuda. Do governo, de ONGs, podia ajudar mais gente. Fiquei pensando. A casa é pequena. A gente aumenta, disse Marcela entrando na conversa. Tem espaço no terreno. Seu Antônio disse que tem madeira sobrando da reforma dele. Podia construir mais quartos. E quem vai pagar isso tudo? A gente junta, faz rifa, pede doação. Jéssica estava empolgada. Tia Clarice tem contato com tanta gente da pensão. Dona Irene conhece todo mundo. A gente consegue. Olhei para as três. Clarice com olhos brilhando, Marcela assentindo, Jéssica sorrindo. E pensei, quando foi que minha vida virou isso? Mas disse, tá bom, vamos tentar. E foi assim que começou a construção do sonho. Nos meses seguintes, trabalhamos feito loucas. Clarice foi atrás de assistentes sociais, conversou com a prefeitura, preencheu papelada. Descobrimos que tinha um programa estadual de apoio a casas de acolhimento. Candidatamos. E, para nossa surpresa, fomos aprovadas. Com o dinheiro, compramos material. Seu Antônio trouxe a madeira que tinha prometido. Vizinhos apareceram para ajudar na construção. Em 3 meses, tínhamos 2 quartos novos, um banheiro extra e uma sala comunitária. Marcela decorou tudo.
pintou as paredes de cores claras. Pendurou cortinas que ela mesma costurou. Deixou tudo acolhedor, bonito, simples, mas cheio de cuidado. Jéssica fez placas, pintou flores, ajudou a plantar árvores na entrada. E eu supervisionava tudo. A velha ranzinza que não queria ninguém perto, agora comandando um pequeno exército de gente boa, querendo ajudar. Quando terminamos, ficamos às 4 na varanda olhando o resultado. Ficou bonito, disse Clarice. Ficou, concordou Marcela. A mamãe ficaria orgulhosa, sussurrou Jéssica. Olhei para ela. Já não falava da mãe biológica, falava de nós, das 3. Meu peito apertou, mas era um aperto bom. As que vieram. Depois. A primeira a chegar foi Neuza, 62 anos, expulsa de casa pelos filhos depois que o marido morreu. Viúva, sem dinheiro, sem lugar para ir. Ficou 3 meses, até conseguir aposentadoria e alugar um quartinho na cidade. Depois veio Thalita, 19 anos, grávida, abandonada pelo namorado. Ficou até o bebê nascer. Dona Irene ofereceu emprego e um quarto na pensão. Ela aceitou. Depois Francisca, depois Janaína, depois Ana. Cada uma com sua história, cada uma com sua dor. E cada uma saindo dali um pouco mais inteira. A casa que antes era vazia, agora vivia cheia. Tinha barulho de gente conversando, panela no fogo, roupa no varal, criança brincando, porque algumas vinham com filhos. E eu, que achava que ia morrer sozinha, agora mal tinha tempo de ficar sozinha. O retorno do passado. Rodrigo voltou. Mas não do jeito que esperávamos. Ele não veio ameaçar, não veio buscar Marcela à força, veio quebrado, bateu na porta numa tarde de quinta. Estava diferente, mais magro, olhos fundos, barba por fazer. Clarice atendeu. Marcela estava na cozinha. Quando viu quem era, ficou pálida. "O que você quer?" Clarice bloqueou a porta. Só quero falar com ela. 5 minutos." "Não, por favor." A voz dele saiu quebrada. "Eu sei que eu não mereço, mas preciso pedir desculpa." Marcela apareceu atrás de Clarice. "Tudo bem, eu falo com ele." "Marcela, tá tudo bem, Clarice, eu quero ouvir." Saímos para a varanda. Rodrigo ficou do lado de fora do portão. Marcela do outro lado, segura, protegida. "Fala", disse ela. Ele respirou fundo. Eu estraguei tudo, sei disso. Te machuquei, te destruí, e não tem desculpa, não tem perdão para isso." Marcela ficou quieta. "Eu tô fazendo tratamento, terapia, remédio. Tô tentando ser melhor, não para você voltar. Eu sei que não vai." "Mas por quê? Porque eu não quero ser aquele homem pro resto da vida. Por que você tá me contando isso? Porque você merece saber que não foi culpa sua, que o problema sempre fui eu e que..." A voz dele falhou. "E que eu sinto muito, do fundo do coração, sinto muito." Marcela ficou olhando para ele. Depois disse: "Eu não te perdoo. Não ainda. Talvez nunca. Mas eu espero que você melhore. De verdade. Não por mim. Por você." Ele assentiu, limpando os olhos. "Obrigado por me ouvir." E foi embora. Quando ele sumiu na estrada, Marcela se virou para mim. "Eu fiz certo?" "Fez o que sentiu que devia fazer. E isso é o que importa." Ela chorou. Mas não era choro de dor. Era choro de libertação.
O que fica hoje, 5 anos depois daquele dia em que encontrei Clarice desmaiada na estrada, olho para minha vida e mal reconheço. A casa virou lar de passagem para dezenas de mulheres. Algumas ficaram dias, outras meses. Algumas voltaram para a família. Outras começaram vida nova. Clarice virou coordenadora do projeto, conseguiu parcerias, montou rede de apoio, transformou aquilo em algo maior do que a gente imaginava. Marcela voltou a estudar, terminou o ensino médio, começou o curso técnico de enfermagem. Quer ajudar, gente, do jeito dela. Jéssica está no 2º ano do ensino médio, quer fazer psicologia, diz que vai trabalhar com mulheres em situação de violência. Eu acredito. E eu aprendi que solidão não é destino, é escolha. E escolhi não estar mais sozinha. Tem dias difíceis? Tem. Tem dias que eu quero mandar todo mundo embora e voltar para o meu silêncio? Tem. Mas aí olho para a mesa cheia no almoço de domingo. Ouço risada ecoando pela casa. Vejo roupa de criança secando no varal. E entendo. Entendo que quando a gente abre a porta para ajudar alguém, a gente também se ajuda. Que quando a gente acolhe, a gente também é acolhida. Que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é estar presente mesmo quando é difícil. Meu marido dizia que eu tinha coração bom. Eu nunca acreditei. Achava que só fazia o necessário. Mas hoje sei que ele estava certo. Não porque eu seja especial, mas porque aprendi que todo mundo pode fazer diferença. Basta abrir a porta, basta estender a mão. Basta ver o outro como gente, não como problema. E assim, naquele pedaço de chão seco no interior da Bahia, 3 mulheres quebradas construíram algo que ninguém imaginava. Um lar, uma família, uma esperança. E quando eu morrer, que já não deve demorar muito com essa idade toda, quero que escrevam no meu túmulo: aqui jaz Helena, que abriu a porta quando todo mundo fechava, e que ensinou que amor não precisa de laço de sangue, precisa só de coragem. Fim.